A mente não existe. Prove-me o contrário. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio aqui do meu podcast. Eu sou Pedro Lobo, eu sou estudante de psicologia e eu resolvi fazer esse podcast para falar sobre principalmente os assuntos que eu gosto mais dentro da psicologia e tentar abordar alguns tópicos principais que eu ainda vou explicitar mais para vocês. E, bom, meu interesse principal é trabalhar a psicologia com interseções com várias áreas do conhecimento, aspectos científicos, filosóficos e também políticos para a discussão. Queria frisar que eu sou só um estudante de psicologia, então eu estou aprendendo. Eu criei esse podcast para me incentivar também a estudar mais, a aprender e a dividir um pouco o conhecimento do que eu estou aprendendo com as outras pessoas. Então sintam-se livres para discordar, para me mandar e-mail, para, enfim, falar comigo. Eu estou aberta à discussão, eu acho que é saudável. E agora eu vou falar um pouco da minha ideia para o podcast, e quais são os principais temas que eu vou abordar, e um pouco das minhas opiniões sobre o mundo da psicologia. E existe uma problemática na psicologia que é muito forte, que chama linha teórica ou abordagem teórica, abordagem terapêutica, enfim, como você queira chamar. Porque eu acho que isso gera, por um lado, uma pressão muito grande nos estudantes, por outro lado, uma confusão. E essa questão da pressão é muito porque existe um certo comportamento de grupo na psicologia muito forte. Quem é da psicanálise tem que odiar a TCC, quem é da TCC odeia a fenomenologia, quem é da fenomenologia odeia a esquizoanálise, e fica nessas brigas, e isso gera uma pressão gigante para que o aluno tenha que se tornar um seguidor daquele grupo, né? E, por outro lado, a confusão acontece porque o aluno não sabe muito bem como que ele escolhe essa linha, né? Como que ele escolhe essa abordagem. É por preferência pessoal? É por filosofia de vida? É porque ele gosta mais do autor X ou Y, Z? É porque ele vê o que tem mais evidência, o que tem mais eficácia? Enfim, são várias formas de você escolher e muitas vezes as pessoas não sabem muito por onde começar. Mas eu acho que a gente tem que falar todas as linhas, de todas as abordagens. Na faculdade a gente tem que conhecer, mesmo que seja pelo valor histórico. Existe um valor histórico nisso aí, né? Existe uma construção do conhecimento, da mesma forma que a gente estuda Dalton, a gente estuda Lamarck, por que não estudar Freud, Lacan, Watson, Heidegger e Kierkegaard, e enfim, quem mais você quiser estudar. Mas eu acho que ainda assim é um pouco complicado. E eu estou numa minoria numérica, né, no caso, dentro da Universidade Federal Fluminense, porque eu estou muito mais alinhado a TCC e ao behaviorismo radical, e isso gera conflitos, muitos conflitos, porque não é a abordagem mais forte da UF, na verdade, bem longe disso. A gente praticamente não vê esses assuntos dentro da Universidade Federal Fluminense, porque lá o mais forte é a esquizoanálise e a psicanálise. Mas eu tenho um pouco da pretensão, talvez que seja até um pouco megalomaníaca demais, de quebrar um pouco essa ideia de áreas do conhecimento fechadas e estanques, sabe? Porque essas divisões do que é sociológico, o que é biológico, o que é de exatas, o que é de humanas, isso não está tão bem delimitado assim. E na verdade a realidade ela está aí e nós tentamos encaixá-la em caixinhas, né? Colocar ela em categorias. E isso é bem interessante na minha prática. Eu tenho essa ideia de misturar diferentes áreas do conhecimento e pensar, por exemplo, o que tem de parecido na psicanálise, na esquizoanálise, com a terapia cognitivo-comportamental, com o behaviorismo, o que tem de diferente, aonde que eles se encontram, onde que eles se rebatem. Enfim, às vezes duas linhas diferentes têm conceitos que são praticamente iguais e só muda o nome. Mas, enfim, essa ideia, essa inspiração vem do podcast Naruhodô, para você que não conhece, do Altair de Souza e do Ken Fujioka, e o Altair sempre fala como essas divisões são feitas para o trabalho, porque a nossa sociedade cresceu baseada em Adam Smith, e a riqueza das nações é a sua capacidade de gerar trabalho. E, bom, alguns tópicos que eu vou abordar durante o podcast, provavelmente são os tópicos maiores, assim, que eu tenho mais interesse, mais abrangente. Primeiro, a neurociência, com a grande questão: a mente está no cérebro? Será? Onde será que está essa tal de mente? O que é isso? Será que ele existe? Isso é uma coisa que, enfim, eu gosto muito de pensar sobre isso, de estudar sobre isso, porque para mim é fascinante como que a gente estabelece
o que a gente vai estudar dentro da psicologia. E também dimensões sociais e políticas da psicologia, com o seguinte questionamento que me vem e que me causa uma angústia, que é: dá para ser de esquerda seguindo epistemologias europeias, estadunidenses? E isso é uma resposta que eu não tenho 100%. Como eu falei, eu tendo muito mais a falar de TCC, behaviorismo, mas isso são correntes psicológicas e filosóficas que vêm de um ocidente, que vêm do centro do capitalismo, né? E como que isso afeta a nossa vida, a nossa visão de mundo. É muito complexo. A psicologia UF debate muito isso, e eu vira e mexe me pego pensando: caramba, será que eu estou sendo reducionista, positivista, diriri pororó? Enfim, debates que são bastante comuns na academia. Mas enfim, esse aqui é o podcast Não Existe Mente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Espero que não tenha sido muito longo. Espero que tenha gerado algum interesse em vocês. Se gostou, compartilha, salva aí na plataforma de streaming que você estiver escutando. Manda para seus amigos, curte, manda um e-mail para mim, faz alguma coisa, joga em algum lugar, fala pro seu inimigo ver se você não gostou. Enfim, eu postarei uma vez por semana, por enquanto, porque os episódios geralmente necessitam um pouco mais de estudo, um pouco mais de preparo, mas que de repente com a evolução do podcast a gente vai começando a fazer episódios mais livres, episódios mais frequentes, com temas mais tranquilos. E é isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.